O rio estava quieto, sem vida. Onde antes havia música, agora só existia silêncio. As águas, antes cristalinas, agora pareciam turvas, carregadas de uma tristeza profunda. O velho pescador, seu Francisco, sentia a dor daquela ausência. A mãe d'água, a protetora do rio, havia sumido. Francisco se lembrava dos dias em que a beleza da mãe d'água iluminava as águas. Seus cantos ecoavam pela mata, atraindo peixes e encantando os ribeirinhos. A mãe d'água era a vida do rio, e ele, seu guardião. Agora, tudo o que restava era a saudade. Francisco sentia um vazio no peito, a solidão de quem perdeu algo precioso. O rio, outrora farto, agora sofria. A mãe d'água não era apenas uma lenda. Ela era real. Protetora das águas, ninfa dos rios, guardiã da natureza. Sua presença trazia equilíbrio, abundância, harmonia. Os mais antigos contavam histórias sobre sua beleza e poder. Diziam que seus olhos mudavam de cor como o céu, ora azuis como o céu claro, ora cinzentos como a tempestade. Seu canto era mágico, capaz de acalmar as águas bravas e curar os doentes. Ela era a rainha daquele reino aquático. Conhecia cada canto, cada peixe, cada pedra. A mãe d'água era a esperança para aqueles que dependiam do rio. Mas a ganância e a destruição dos homens a feriam profundamente. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses. O rio, antes cheio de vida, agora era um espelho da tristeza de Francisco. A cada amanhecer, o velho pescador ia até a beira da água, na esperança de ouvir o canto da mãe d'água. Mas o silêncio era a única resposta. Minha Senhora das Águas, onde a senhora está? Sussurrava, com a voz embargada pela dor. Ele lançava suas redes, mas elas voltavam vazias. Os peixes, antes abundantes, pareciam ter desaparecido com a mãe d'água. Francisco se recusava a perder a esperança. Ele sabia que precisava encontrar a mãe d'água, trazê-la de volta e salvar o rio. Mas como? A lenda dizia que apenas o lendário Curupira, protetor da floresta e irmão da mãe d'água, poderia ajudá-lo. O velho pescador conhecia as histórias. Sabia que o Curupira era um ser poderoso. Guardião da floresta, ele era temido e respeitado por todos. Diziam que ele tinha o poder de controlar as águas e os animais. Francisco sabia que encontrar o Curupira não seria fácil, mas era sua única esperança. Adentrou a floresta, seguindo uma trilha quase invisível. A mata, antes vibrante, agora parecia opaca, silenciosa. O canto dos pássaros era substituído pelo som dos galhos secos, se partindo sob seus pés. Após horas de caminhada, Francisco chegou a uma clareira. No centro, uma pequena cabana de madeira se erguia, quase camuflada pela vegetação. Era ali que o Curupira vivia. Com o coração acelerado, Francisco se aproximou e bateu na porta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem baixo e forte, com os pés virados para trás. Seus olhos eram escuros e intensos, como a floresta que o cercava. Ele vestia roupas simples, feitas de fibras naturais. Era ele, o Curupira. "O que o traz à minha morada, pescador?" perguntou o Curupira, sua voz grave e poderosa ecoando pela clareira. "Minha senhora", começou Francisco, sua voz embargada pela emoção. "A mãe d'água, ela desapareceu, o rio está morrendo. Só o senhor pode me ajudar." O Curupira ouviu com atenção o relato do velho pescador. "A ganância dos homens não tem limites", disse com tristeza na voz. "Eles destruíram a floresta, poluíram as águas e agora pagam o preço." "Existe alguma coisa que eu possa fazer?" implorou Francisco. "Por favor, me ajude a encontrar a mãe d'água." O Curupira respirou fundo. "Existe uma lenda", ele começou.
Dizem que a mãe d'água só pode ser encontrada quando a cobra grande cruzar o rio sob a luz da lua cheia. Francisco sentiu um frio na espinha. A cobra grande era uma criatura lendária, temida por todos. A lua cheia iluminava o rio com um brilho prateado. Francisco e o Curupira esperavam pacientemente nas margens. A noite estava silenciosa, apenas o som da água corrente quebrava o silêncio. Ele está vindo, sussurrou o Curupira. Um tremor percorreu o rio. As águas se agitaram, formando um redemoinho. Uma criatura gigantesca, com escamas brilhantes e olhos vermelhos como brasa, emergiu das profundezas. Era a cobra grande. Francisco nunca tinha visto nada parecido. O medo quase o paralisou, mas a lembrança da mãe d'água lhe deu coragem. Ele precisava saber o que havia acontecido com ela. Espere aqui, disse o Curupira, antes de mergulhar nas águas escuras. Minutos depois, que pareciam uma eternidade, o Curupira retornou à superfície, trazendo consigo uma figura familiar. O boto cor-de-rosa, com seus olhos sábios e melancólicos, observou Francisco. Ele sabia o motivo daquela visita. A notícia do sumiço da mãe d'água se espalhara pelas águas. O rio está morrendo, disse o boto, sua voz um sussurro suave. A ganância dos homens enfraqueceu a mãe d'água. Ela está presa. Presa? Onde? Perguntou Francisco, aflito. No coração da floresta, respondeu o boto. Onde a nascente do rio foi tomada pela ganância dos homens. Lá, a magia da mãe d'água se esvai a cada árvore derrubada, a cada gota de veneno lançada nas águas. Francisco sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a culpa era dos homens, mas não imaginava que a situação fosse tão grave. A mãe d'água estava morrendo, e com ela, o rio, a floresta, a vida. Existe alguma coisa que possamos fazer? Perguntou o Curupira, sua voz carregada de preocupação. O boto cor-de-rosa assentiu. Existe uma maneira, mas é perigosa. Vocês terão que enfrentar a fúria daqueles que desejam o mal do rio. Francisco, o Curupira e o boto cor-de-rosa seguiram rio acima, adentrando o coração da floresta. A vegetação se tornava cada vez mais densa, o ar mais pesado. À medida que se aproximavam da nascente, o cenário se tornava desolador. Árvores derrubadas, o solo infértil coberto por entulho. O ar, antes puro, era tomado pelo odor fétido de produtos químicos. E então, eles a viram. A mãe d'água estava presa em meio a um emaranhado de troncos e lixo. Seus cabelos, antes brilhantes, agora estavam opacos, sem vida. Seus olhos, antes radiantes, estavam fechados. Ela parecia dormir, mas Francisco sabia que era um sono profundo, causado pela dor e pela fraqueza. Temos que salvá-la, disse Francisco com determinação. Mas como? O boto cor-de-rosa se aproximou da mãe d'água. A ganância dos homens a aprisionou. Ele disse: somente o arrependimento e a promessa de mudança poderão libertá-la. A notícia da situação da mãe d'água se espalhou rapidamente. Os ribeirinhos, tomados pelo remorso, se uniram a Francisco e ao Curupira. Eles trabalharam dia e noite, incansavelmente. Limparam o rio, retiraram o lixo, plantaram novas árvores. A cada gota de suor derramada, a esperança renascia. Lentamente, a floresta começou a se recuperar. O canto dos pássaros voltou a ecoar entre as árvores. Os animais retornaram, atraídos pela promessa de um novo lar. E então, num lindo amanhecer, a mãe d'água despertou. Seus olhos se abriram, brilhando com a força da natureza. Seus cabelos voltaram a brilhar, adornados por flores que pareciam celebrar o renascimento. O rio, antes moribundo, voltou a fluir com força total, suas águas cristalinas refletindo a alegria da mãe d'água. O rio voltou a ser o que era antes, um paraíso de águas cristalinas, peixes coloridos e vegetação exuberante.
A Mãe d'Água, com sua beleza e sabedoria, continuava a proteger o rio e seus habitantes. Francisco, já com os cabelos brancos, como a espuma das cachoeiras, observava tudo com um sorriso sereno. Ele havia aprendido que a natureza era poderosa, mas também frágil, e que a ganância dos homens podia destruí-la. Mas também aprendeu que a união e o amor pela natureza podiam reverter o mal, que a esperança podia florescer mesmo nos momentos mais sombrios, e assim, a lenda da Mãe d'Água continuou a ser contada de geração em geração. Uma história de amor, perda, redenção e da importância de proteger o que realmente importa, a natureza. Porque a natureza é a nossa casa, e cuidar dela é cuidar de nós mesmos.